Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito Santo é Jesus em espírito. Você sabia disso? O Espírito Santo é o Senhor Jesus em espírito, como também é o Deus Pai em espírito. Quando nós falamos Senhor Jesus Cristo, quer dizer o seguinte: Senhor é o Pai, Jesus é o Filho, Cristo, o Espírito Santo, o ungido. Então, nós temos aí a Santíssima Trindade se manifestando na vida daqueles que creem, daqueles que querem, daqueles que verdadeiramente querem ser instrumentos nas mãos de Deus. Eu queria, com licença, eu queria passar para vocês uma direção que o Espírito Santo nos tem dado. Muitas pessoas têm dúvidas com respeito à chamada de Deus, à palavra de Deus. Muitas pessoas dizem, eu quero obedecer, mas eu não consigo. Mas eu quero obedecer. Mas eu não tenho forças, eu não tenho condições. E alegam uma série de razões para não obedecer. Mas eu queria que vocês soubessem o seguinte, que quando Deus fala, quando Deus pede alguma coisa de nós, Ele não pede nada, absolutamente nada, que nós não possamos dar. Você sabia disso? Deus não pede nada que seja impossível para nós atendermos. Não. Tudo que Ele pede, tudo, 100%, nós podemos dar. Não importa se a pessoa é boa ou má, merece ou não merece, religiosa ou não religiosa, ateia ou não, não importa. O que importa é o seguinte: se você atende, se você ouve a voz de Deus e corresponde, e diz sim, e age, e toma atitude, então você é abençoada, você é abençoado, porque é a palavra dele, a promessa dele, que vai se cumprir na sua vida. Agora, se você sente aquela dificuldade para obedecer, não culpe a Deus por isso. Não diga que Deus está pedindo demais. Não. Ele nunca vai pedir alguma coisa para mim que eu não possa dar. Nunca. Ele não é maluco. Ele não é maluco. Ele sabe o que eu posso dar e o que eu não posso dar. Então, quando ele me pede alguma coisa, eu tenho condições de atendê-lo. Se eu atendo, então eu mostro que creio nele. Eu provo para ele que creio nele. Foi o que aconteceu com Abraão. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai-te da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeiro Deus mandou ele sair. Abraão poderia sair? Podia. Tanto é que saiu. Mas ele tinha o seu coração apegado à sua terra, apegado à sua parentela, apegado aos seus pais, à casa de seus pais. Enfim,
ele tinha o seu coração apegado a tudo deste mundo. Só que, quando Deus falou, pronto, ele na hora atendeu. Na hora. A mesma coisa quando Deus falou para ele: toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, leva-o lá no monte Moriá e sacrifica-o para mim. Abraão não questionou. Abraão disse: não, Senhor, por favor, não. Abraão podia, como ele pôde, como ele fez, ele obedeceu. Então, quando Deus fala e você obedece, então acontece aquilo que Deus prometeu. Olha só o que Deus fala aqui, muito bacana, quando ele pede. Olha só, eu vou provar isso para você, com licença. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando com quem? Ele está falando com você. Ele está falando comigo. Ele está falando para todas as pessoas que ouvem. Quem ouve, saiba que é a voz de Deus. Quem ouve essa palavra aqui agora, saiba que é Deus que está falando. Ele diz, assim, ele usando o profeta Zacarias, ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Um detalhe. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Quando ele fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, ele está dizendo o seguinte, assim diz eu, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não há nada, ninguém acima de mim. Eu sou o Todo-Poderoso. Faça isto, porque eu vou fazer aquilo. É a condição. Faça a sua parte, eu vou fazer a minha parte. Então, qual é a minha parte? Deus fala, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. O que quer dizer? Volte-se para mim, e eu me voltarei para vocês. É isso. Em outras palavras, quando Deus destaca nesse texto o Senhor dos Exércitos, ele está mostrando que ele é a autoridade suprema nos céus, na terra, no infinito, que ele pode todas as coisas, inclusive se voltar para nós, desde que nós primeiro nos voltemos para ele. Aí a pessoa pergunta, mas como me tornar para Deus? Como que eu posso me voltar para Deus? Já sou da igreja, eu vou na igreja todos os domingos, quartas-feiras, eu sou uma pessoa fiel a Deus, eu não faço isso, eu não faço aquilo, ela não faz alguns pecados, mas faz outros que são escondidos. Mas ela faz. Quando Deus fala, tornai-vos para mim, ele está dizendo o seguinte, olha, deixe de servir ao seu coração, deixe de seguir os desejos do seu coração e siga os desejos do meu coração. É isso aí. É uma questão de fazer ou não a vontade dele. Quando Deus se identifica como o Senhor dos Exércitos, especialmente Senhor, que quer dizer, obedeça a mim.
quem obedecer ao Senhor se torna servo dele. Quem não o obedece não é servo, ele não serve para ele. E todos nós podemos obedecer. Todos nós. Não tem esse negócio, eu não consigo. Não, você pode. Todos nós podemos. Deus não pede nada impossível para nós. Nada impossível para você. Tornai-vos para mim. Quer dizer, deixe de servir a si mesmo, ao seu coração, aos intentos, aos desejos do seu coração. Siga a minha palavra, obedeça a minha palavra. Se nós obedecemos a palavra dele, se nós seguimos na palavra dele, nós vamos andar na luz, porque a palavra dele é a verdade que liberta. A palavra dele dá a direção certa para quem quer que se apoia nela. A palavra dele garante os favores de Deus, as promessas de Deus para os que obedecem. O problema aqui é obedecer ou não obedecer. Não se trata de possibilidade ou não de obedecer. Não, todos podem obedecer. Todos, 100%. Todos podem se voltar para Deus. Agora, é claro que nem todos querem se submeter à voz dele. Nem todos querem andar na luz. Nem todos querem andar na verdade. Por quê? Porque da mentira tira um lucro. Da prostituição tira um lucro. Do roubo tira um lucro. Da sujeira tira um lucro. Algum lucro. Mas depois vão colher os frutos dos seus erros. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, a questão de obediência a Deus ou desobediência não é uma questão de poder ou não poder. É uma questão que muitas pessoas levam para o coração. Mas eu não sinto vontade, eu não tenho forças. Eu me sinto fraca. Não. Você pode ser fraca. Você pode ser fraco. Mas você pode obedecer. Você pode obedecer. Se você não obedece, se você não quiser. Então, Deus nos dá o direito de nós acertarmos na vida da gente. Ou continuar errando. Ele coloca nas suas mãos o destino da sua vida. É isso aí. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que o meu futuro dependia da minha decisão de obedecer à palavra de Deus, pronto, acabou. Eu me tornei uma pessoa abençoada. Porque é uma questão de fé, coragem, determinação, você obedecer o que ele manda ou o que ele pede para você fazer. Aqui, na lei dos homens, quem obedece à lei não é punido, não é cobrado pela lei. Mas quem desobedece à lei, cedo ou tarde, vai colher os frutos dessa desobediência. Mais cedo ou mais tarde. Pode se dar bem naqueles momentos, naqueles dias, naqueles anos. Mas vai chegar o momento que vai vir a conta. E aí a pessoa vai pagar o preço da sua rebeldia. Ora, minha amiga, meu amigo, a questão de obedecer ou desobedecer não é impossível.
Não é. Você pode obedecer como você pode desobedecer. É o seu direito de obedecer e desobedecer também. Está nas suas mãos. De forma que Deus, quando nos julga, ele nos julga com perfeição de justiça. Porque ele fala, olha, eu abri a porta para você passar. Eu disse, voltai-vos para mim, tornai-vos para mim, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mas você não quis vir. E o que eu posso fazer? Nada. Então, não pense que Deus faz mágica. Deus não é mágico, com licença. Deus não faz mágica. Deus nos dá a opção tanto de continuar desobedecendo ou parar de desobedecê-lo e começar a obedecê-lo. É isso aí. Então, a sua vida, o seu futuro, o seu destino, amiga e amigo, depende só de você. Não depende do seu marido, da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Não depende dos outros. Não depende dos políticos. Não depende do governo. Não depende de ninguém. Depende só de você. Se você ouvir e obedecer a palavra dele, você garante, você pode ter certeza que ele vai garantir o cumprimento da sua promessa. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Não se torne para mim, não volte para mim, tampouco eu vou me voltar para você. Essa é toma lá da cá. Desculpa falar dessa forma rude, mas é a linguagem que as pessoas precisam entender. A linguagem desse mundo. Toma lá da cá. Se eu obedeço a palavra de Deus, então eu tenho certeza que ele vai me amparar. Então, qualquer que seja o problema que eu esteja enfrentando, qualquer que seja, eu faço sempre o exame da minha vida. Eu coloco na balança. Espera aí, eu tenho algum problema com Deus? Tem alguma coisa que eu estou fazendo que desagrada, que está desobedecendo ao meu Pai? A minha consciência diz não. A minha consciência não me acusa. Ela é hipersensível. Se eu faço alguma coisa errada, na hora a consciência lateja. Mas a minha consciência está limpa. Então, quando eu enfrento os problemas, eu apelo para a justiça de Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor diz isso, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Eu estou enfrentando esse problema aqui. Essa situação desagradável. Eu não sei o que fazer. Mas eu não estou, pelo menos na minha consciência, não há acusação de pecado. Se eu não estou em pecado, então eu estou limpo. Eu estou em paz contigo. E estando em paz contigo, o Senhor não pode me deixar sozinho. O Senhor tem que me ajudar. O Senhor tem que me dar uma solução. Quer dizer, nós tratamos Deus como Pai. E é claro, se o tratamos como Pai, Ele vai nos tratar também como filhos. Essa é a realidade. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa é a fé que eu aprendi. Essa é a fé
que por mais de 60 anos eu venho praticando. Esta é a fé que agrada a Deus, porque é a fé que me faz justo diante dele. Eu pratico essa fé. No que eu obedeço a sua voz, então ele me torna justo. E ele é obrigado. Ele é obrigado a vir em meu socorro nas horas de tribulação. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então, não espere sentir vontade para obedecer. Não faça isso. Se o Senhor dos Exércitos está dizendo, tornai-vos para mim, torne-se para ele. Mas como que eu posso fazer, ô bispo? Vou repetir. Como é que é tornar-se ou voltar-se para Deus? Por exemplo, eu estou andando na direção norte e vou me tornar para Deus, então eu dou meia volta e vou na direção contrária, eu vou para o sul, ou vice-versa. Então é isso. Eu tenho que decidir isso. Ele não vai fazer isso por mim. Ele não vai pegar-me com as mãos e torcer a direção e fazer-me, obrigar-me a segui-lo, não. Ele falou e está falado. Quem obedece tem juízo. Quem não obedece é porque não tem juízo. Então, obedecer, a obediência não é uma questão de sentir vontade de obedecer. A fé não é uma questão de sentir vontade, de sentir uma certeza, não. A fé é uma convicção. A fé é uma coragem que Deus nos dá para agir de acordo com a vontade dele. Se o diabo dá fé ou coragem para a pessoa fazer o que não presta, Deus nos dá a fé, a coragem para fazer o que serve, o que presta, o que é a vontade dele. Agora, cabe a cada um de nós decidir a quem servir, para quem fazer a vontade, a quem atender à sua vontade. Se eu obedeço aos meus instintos, ao meu coração, às minhas vontades, obviamente eu estarei contrariando a vontade de Deus. Com licença. Agora, se eu contrario a minha vontade ou as minhas vontades para fazer a vontade de Deus, para obedecer a sua palavra, então eu estou provando para Deus que eu creio nele, que eu creio na sua palavra, que eu creio nas suas promessas. E então ele é obrigado a me abençoar. Ele é obrigado a vir ao encontro da minha necessidade. Entendeu, amiga e amigo? Deus nos dá a palavra. Se obedecemos essa palavra, nós garantimos o prêmio da obediência. Se não obedecemos a palavra dele, nós garantimos o fracasso da vida, da fé, da religiosidade. Essa é a realidade. Então não adianta a pessoa se iludir com a sua religiosidade, se iludir com a sua fé. Não, mas eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, Você pode ser o que você quiser ser, mas se você não obedece à palavra de Deus, esquece. Você não tem a aprovação de Deus e, consequentemente, você vai sofrer as consequências disso. Então, a obediência não é uma questão de sentir vontade ou não. É uma questão de juízo. Quem obedece à palavra de Deus
garante que as promessas dele vão se cumprir na sua vida. Foi isso que eu aprendi e é isso que eu tenho procurado passar para as pessoas. Isso aí é uma revelação para muitos, não para todos, porque há quem já saiba disso, mas ainda não quer obedecer. Mas quem sabe disso e obedece, esse é bem-aventurado. Graças a Deus. Deus abençoe você.